Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessas vigílias, né, que são uma bênção. Eu tenho a certeza plena de que Deus está trabalhando através dessas vigílias com todos os que estão presentes e depois também com quem vai assistir, né? E tenho certeza absoluta que o derramamento do Espírito Santo vai começar nessas vigílias, né? Deus está trabalhando para unir o seu povo em um só caminho, né, com uma só verdade, e, e Deus, através dessas vigílias, Ele está trabalhando com todos nós. Que Deus continue te abençoando, viu, Roberto, para que você não desanime, não, e continue organizando essas vigílias tão importantes. Olha, minha história, né, na igreja começou quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu venho de uma família católica e nós não tínhamos, né, muita religião na nossa casa, infelizmente, e não me lembro de estudarmos a Bíblia ou de irmos à igreja. E, e aí as coisas começaram a mudar, né, quando meus pais se separaram. E uma tragédia, infelizmente, né, pelo lado, pessoal nosso, aconteceu, mas Deus, através dessa tragédia na nossa família, ele ele entrou na nossa vida, né, porque realmente no nosso momento de dor, de tristeza, né, com a perda do meu irmão, nós passamos a buscá-lo, né, buscar um porto seguro, buscar uma resposta, buscar uma esperança, né, e minha irmã na época namorava um adventista, mas estava afastado da igreja, mas ele começou a dar estudos bíblicos para minha irmã, e e através desses estudos, da mensagem, né, nós começamos a entender o que acontece quando alguém morre, né, sobre a volta de Jesus, sobre o grande dia em que os mortos ressuscitarão, nós poderemos encontrá-los novamente, né? Então, todas essas coisas que nós não fazíamos nem ideia, começamos a entender e ficamos maravilhados com tudo isso e nos batizamos na Igreja Adventista. E a minha vida, desde então, tomou outro rumo, né, e o Senhor desde então tem abençoado grandemente. E em 2007 foi outro momento marcante na minha vida, né, cristã, foi outro momento que mudou o rumo da minha história, foi quando eu fui, estudar numa escola missionária, né, uma escola que nos ensina a ajudarmos as pessoas através de tratamentos naturais, através de uma mudança de estilo de vida. E nessa escola eu realmente disse para mim mesmo: "Não, eu vou deixar a minha formação da área de informática e vou me dedicar a esse trabalho missionário na área de saúde, e é a área que eu mais gosto realmente, muito melhor do que lidar com computadores, é lidar com essa máquina muito mais complexa, maravilhosa que Deus criou, né, que é o ser humano. E desde então, desde 2007, né, quando eu fui para o Wildwood, nos Estados Unidos, voltei de lá e tenho me dedicado a esse trabalho, missionário, e agora, em janeiro, teremos um curso missionário. Depois, quem quiser, entre em contato, tá bom? Estaremos realizando um curso da Light aqui no Ministério Recanto Maranata, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. E é, uma alegria muito grande estar aqui, como eu já disse, e vamos começar, né, vamos continuar esse estudo agora com o capítulo 4. Mas antes de nós começarmos, vamos, pedir a orientação de Deus, a sabedoria, né, e a direção do Espírito Santo, porque Jesus disse que era ele que iria nos guiar a toda a verdade, né, e nós dependemos completamente
do Espírito Santo para que nós não sejamos enganados, né, pelo inimigo ou mesmo até pelos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então eu convido você a orarmos agora e pedimos a presença do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Criador, que bom que os teus filhos estão se despertando para a necessidade de nós nos unirmos em estudo, em oração, dedicarmos, Senhor, tempo para nos prepararmos para os eventos que estão diante de nós, nos prepararmos também para, pregar esta mensagem para todo o mundo. Temos uma mensagem muito importante, a mais importante não só desta geração, Senhor, mas de todas as gerações. Essa é a mensagem que vai dar início ao fim do grande conflito, Senhor, e precisamos da tua ajuda. Neste momento, ao estudarmos, ao meditarmos no no capítulo 4 do livro de Daniel, nós queremos pedir que o Senhor esteja em nosso meio, que o Senhor possa me usar, um vaso defeituoso, cheio de problemas, cheio de defeitos, Senhor, mas que está aqui para pedir a tua misericórdia, para pedir que o Senhor faça uma obra maravilhosa, apesar de todos esses problemas e defeitos. Pai querido, também eu oro por cada um que está agora conosco e por todos os que irão ouvir esta mensagem. Senhor Jesus, prepara o nosso coração, para que o nosso coração seja um terreno fértil, para que a semente do Evangelho possa nascer, crescer e produzir bons frutos, e tudo isso para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós pedimos agora uma bênção especial a abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo nos guie, nos mostre essas verdades tão importantes que precisamos aprender, para que assim nós possamos ser fiéis ao Senhor e possamos também, Senhor Jesus, ajudar outros com esse conhecimento que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, então, que maravilha, né? Estamos estudando esse livro tão importante da Bíblia, que é conectado com o livro de Apocalipse, nos traz exatamente os eventos finais da história da humanidade, da história da Terra. Eventos que foram revelados a Daniel, a João, e em detalhes. E hoje nós estamos vendo o cumprimento desses eventos, as coisas acontecendo, e já estudamos aqui, né, capítulo 1, 2 e 3, vimos, né, o primeiro sonho de Nabucodonosor, né, o sonho da estátua, e o exemplo da fidelidade de Daniel, dos seus amigos, na dieta, no estilo de vida, né, cuidando do templo do Espírito Santo, que eles entendiam ser muito importante para eles enfrentarem os desafios que estavam diante deles, em Babilônia. Então eles foram educados, eles foram instruídos em princípios bíblicos com relação à alimentação, com relação ao tipo de educação que eles tiveram, de vida. Eles entendiam que realmente a mente deles, eles tinham que cuidar da mente deles para que eles não fossem influenciados pelos costumes pagãos, pelos amigos, por toda pela adoração pagã que existia ali em Babilônia. Então nós vimos, né, nos capítulos anteriores que Daniel e os seus amigos, eles recusam a se alimentar com o mesmo tipo de alimentos que era comum né, não só no palácio ali, mas no reino de Babilônia também.
e eles preferem uma alimentação simples, saudável, uma uma vida realmente de princípios, saudáveis. E aí nós vimos que isso se reflete agora na no tipo de caráter que eles têm, né, um caráter que não se dobra, não se curva à pressão, e uma pressão terrível, né, a pressão de você ser pressionado a perder sua própria vida. E mesmo em face da morte, eles não se curvam para negar o Deus que eles adoram, o Deus que eles servem, Deus Jeová. E tudo isso são lições para nós, né, como nós já vimos antes, Deus deixou essas histórias, esses eventos todos escritos para o nosso ensinamento, né. E agora, depois do rei Nabucodonosor ver a participar e olhar para tudo aquilo que aconteceu, né, o livramento, dos 3 hebreus da fornalha ardente, depois de ele reconhecer que, Deus é soberano, Deus ele é todo poderoso, ele não por mais que ele fez tudo para destruir esses jovens, ele não foi capaz de fazer eh, de finalizar o plano dele, porque Deus, eh, estava ali para proteger esses jovens, e não havia nada que ele pudesse fazer contra esses jovens. E isso é fantástico, né, fantástico porque mostra para nós que existe alguém que é mais poderoso do que qualquer outro, ser deste universo. E não precisamos ter medo. O que precisamos é sermos firmes nos propósitos de servirmos a este Deus. E se um dia, né, como com certeza, se estivermos vivos na pouco antes da volta de Jesus, nós iremos enfrentar os mesmos desafios, e diante desses mesmos desafios, nós podemos confiar nesse Deus e ter a certeza de que ele não nos abandonará. Então, Nabucodonosor passa um tempo, depois de reconhecer a a soberania de Deus, né, nós vemos ele, tendo um outro sonho agora. No capítulo 4, nós vemos que Deus deu a ele um outro sonho. E eu gostaria de, introduzir este sonho com esta citação que está lá em Verdades que Falam, né, Vidas que Falam, né, uma meditação matinal, está lá na página 253, tá. A irmã White diz assim: "O último sonho que Deus concedeu a Nabucodonosor e a experiência do rei em relação ao mesmo contém lições de capital importância a todos os que se relacionam com a obra de Deus. Eu não sei vocês, mas eu me relaciono com a obra de Deus. E eu acredito que todos vocês, né? Desde o Roberto, que está organizando esses encontros, essas vigílias, a todos vocês que estão participando aqui, vocês têm uma parte na obra de Deus. E se você tem uma parte na obra de Deus, ela diz que este sonho contém lições de capital importância. Não é só lições importantes, ela dá uma ênfase no tamanho da importância dessas lições, que são grandiosas, que são muito importantes. E ela continua o texto dizendo assim: "O rei ficou perturbado com o sonho, pois evidentemente pressentia a adversidade, e nenhum dos seus sábios se atrevia a interpretá-lo. O fiel Daniel apresentou-se ao rei, não para bajulá-lo, não para interpretar erradamente a fim de captar o seu favor. Repousava sobre ele o solene dever de dizer ao rei de Babilônia a verdade." Então, as lições que nós vamos, aprender aqui deste sonho são importantes para nós, tá? Então,
Mantenha isso bem claro na sua mente, de que essas lições para mim e é para você, tá? Então, eh, vamos lá e vamos direto para este sonho e para o que aconteceu ali com Nabucodonosor e mais uma vez Daniel, o fiel servo do Senhor, numa posição difícil. Imagina, hoje, né, muitas vezes a gente busca evitar conflitos, evitar, de discutir com alguém, de enfrentar alguma pessoa, porque a gente faz isso através de ficar calado, não falar a verdade. Isso é um erro. E não, isso não aconteceu com Daniel. Daniel, mesmo em face de uma difícil mensagem, ele entregou essa mensagem. Ele entendia que Deus estava acima de qualquer reino, de qualquer pessoa, por mais poderosa que seja, e ele deveria a sua lealdade, a esse Deus. Então, se Deus entregou uma mensagem para ele, essa mensagem deveria ser, levada adiante para que ela conseguisse o objetivo que Deus tinha com ela. Então, lá em Ezequiel, capítulo 26, no verso 7, nós vemos que Nabucodonosor não era um rei qualquer. A inspiração, a Bíblia diz, lá em Ezequiel 26:7, que ele era rei dos reis. Então, assim, para a Bíblia dar essa definição de Nabucodonosor, é porque ele era alguém, um rei que realmente se destacou na história da humanidade. Então, não é à toa que o seu reino na estátua foi o reino que foi comparado ao ouro da estátua, o mais nobre de todos os metais da história da estátua. É o mais, eh, va o metal de maior valor, da estátua. Ele também estava acima de qualquer outro reino, ele era o cabeça daquela estátua. Então, Nabucodonosor realmente foi exaltado, como a irmã White diz, exaltado ao pináculo da honra mundana. E, ele foi reconhecido pelas Escrituras como Rei dos Reis. Então, eu fico imaginando, né, que o, que dificuldade, né, para alguém como ele, que vem de uma nação pagã, de uma criação, né, pagã, sem os princípios, né, que do evangelho, os princípios, né, que foram dados ali a Abraão e depois através de Moisés. Como um ser humano, né, que já tem a tendência de ser orgulhoso, se exaltar, como ele lida com a questão de ser o rei dos reis, alguém acima de outros reinos, ver tanto poder em suas mãos, tanta riqueza em suas mãos. É realmente, assim, algo incrível que, a própria irmã White diz que ele, mesmo apesar de tudo isso, dessa criação dele, de ser um rei pagão, ele ainda tinha senso de justiça. Ele ainda tinha um senso de bondade com relação ao reinado dele, ele quis reinar de maneira justa, né. Ela diz assim, lá no livro Profetas e Reis, página 262: "Idólatra por nascimento e educação, e cabeça de um povo idólatra, tinha ele contudo um inato senso da justiça e do direito, e Deus podia usá-lo
como um instrumento na punição dos rebeldes e para o cumprimento do propósito divino. Então, mesmo sendo idólatra e de nascimento e educação, ele tinha esse senso de justiça e do direito. E uma coisa que nós vamos aprender hoje, ao estudar este capítulo 4, é que este senso de justiça, né, e do direito, ele não vinha de s de Nabucodonosor. Era, todas as coisas boas, a Bíblia diz, né, tudo que é bom vem de Deus. Então esse senso de justiça, e do direito, ele vinha de Deus também. E e Deus podia usá-lo por causa disso, porque ele respondeu a esse dom que Deus entregou a ele. Então, nós vamos ver aqui que, quando o maior problema do ser humano, a maior dificuldade que Deus tem com o ser humano, é a dificuldade de abençoar o ser humano e mesmo assim manter o ser humano seguro, manter o ser humano confiando em Deus. Quando Deus é um grande conflito para Deus dar riquezas, dar exaltar alguém, dar inteligência, e porque a tendência que nós temos com essa natureza carnal, essa natureza egoísta que nós recebemos de herança dos nossos pais, a tendência é nós olharmos para essas bênçãos e acharmos que elas são inatas nossas, ela sou eu que produzi essas bênçãos. Sou eu que eu sou inteligente, eu produzi essas riquezas. E nós vamos ver que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. E para que, né, Deus, salvasse Nabucodonosor, ele deu a ele um outro sonho. Ela diz aqui na página 262, né, no parágrafo 4 de Profetas e Reis, que em misericórdia Deus deu ao rei outro sonho, para adverti-lo do perigo em que estava e do engano a que tinha sido levado para sua ruína. Vocês lembram, do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha um problema, né, um problema e ele orou para que Deus, o aliviasse, o curasse deste problema, né. Ele chama esse problema de espinho na carne. E era algo realmente que o incomodava, que doía, que machucava ele. Alguns falam que era o resultado, né, de, um problema físico que ele teve como consequência, da visão que ele teve de Jesus Cristo quando ele estava no caminho para, perseguir alguns cristãos, e ele teve aquela visão, caiu do cavalo e tudo, e, alguns dizem que ele ficou com sequelas na visão, e isso causava muito incômodo para ele. Eh, e ele orou pedindo a Jesus Cristo que o libertasse disso. E a resposta de Jesus para Paulo foi assim: "Olha, eu não vou tirar isso, eu não vou tirar o espinho da sua carne, eu não vou aliviar esse sofrimento, eu não vou curá-lo, mas tem uma razão pela qual eu vou porquê eu vou deixar você sofrendo". Imagina, se coloca no lugar de Paulo agora, alguém que estava dedicando a sua vida para Deus, alguém que realmente
largou tudo, deixou tudo, e agora estava vivendo para pregar o evangelho, sendo apedrejado, sendo colocado em prisões, sendo perseguido, passando por naufrágios e tudo mais. E agora, aquilo que ele pede do Senhor para que ele seja aliviado, né, Jesus fala: "Não". Qual motivo seria esse tão forte para deixar o seu servo, o maior de todos os apóstolos, sofrendo? Que motivo Jesus teria para ainda para permitir que Paulo continuasse sofrendo, sendo que Jesus tinha a capacidade e o poder para aliviar o sofrimento dele? E Jesus ele diz para Paulo: "Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Eu não vou tirar desse espinho, eu não vou curar você, porque esse espinho vai te manter humilde. Esse espinho vai te ajudar a não se exaltar, a não achar que você é poderoso, que você é capaz, que você pode fazer as coisas sozinho, que você não precisa de mim em alguns momentos, você pode resolver alguns problemas sozinho. Esse espinho vai te lembrar de que você é um ser humano, de que você tem limitações, de que você é alguém que tem que ser completamente dependente de Deus, completamente dependente de um poder externo a você. E o que eu acho que a maior lição que nós precisamos aprender dessa história do capítulo 4 de Daniel, a história do rei Nabucodonosor e o seu sonho, a maior lição é essa: o maior perigo do ser humano, o maior perigo para a minha vida, para a sua vida, é você achar que você pode viver sem Jesus Cristo, que você pode resolver os seus problemas sozinho. É você achar que você até precisa de Jesus para a salvação, para a redenção, para a libertação de um ou outro hábito ruim que você tenha, mas que em outros momentos você não precisa, você pode resolver sozinho. Esse é o maior perigo. Quando nós temos esse pensamento, é nesse momento em que nós nós cairemos. E toda a queda deveria nos lembrar de que eu caí, porque eu soltei da mão do meu Salvador. Quando eu começo a afundar, quando eu começo a a a ver que as consequências dos meus erros, quando eu caio, quando eu me afundo, eu devo imediatamente me lembrar: "Isso está acontecendo na minha vida, porque eu resolvi assumir o controle da minha vida e tirei das mãos de Cristo a a o controle sobre a minha vida". E quando eu estou afundando ali, o que eu devo fazer imediatamente é seguir o exemplo do apóstolo Pedro. Quando ele, andando sobre as águas e começa a afundar, porque ele desviou os olhos de Cristo, ele desviou os olhos da fonte do poder. É impossível para qualquer ser humano andar sobre as águas, mas ele estava andando. Mas ele estava andando somente enquanto ele, pela fé, confiava naquele que chamou ele para sair do barco e andar sobre as águas. A partir do momento que ele desviou o olhar de Cristo, ele começa a afundar. E nesse momento, o exemplo dele para nós é: ergue os braços para cima
e clama pelo seu Salvador. Porque pior do que afundar, pior do que cair, é querer tentar se levantar sozinho, sem a ajuda de Jesus Cristo. Então que você e eu possamos nos lembrar dessa história. A história de que nós, seres humanos, como resultado do pecado, nós nos afastamos de Deus e agora temos a tendência de nos esconder de Deus. E isso para nós é uma tragédia, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas, e eu preciso dele. Então vamos, voltar aqui para a história, né, em Daniel 4, nós vamos ler aqui alguns versos para entendermos o contexto. E lá em Daniel, o o o sonho de Nabucodonosor foi o seguinte: Nabucodonosor sonhou com uma árvore, né, uma árvore gigantesca, e essa árvore, ela os animais comiam, né, animais dos campos e montanhas se abrigavam sob sua sombra, e as aves do céu construíam ninhos em seus ramos. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, e toda a carne se mantinha dela. Então, Nabucodonosor viu essa árvore e toda a terra dependia dela e se sustentava através dela. Olha que coisa incrível, né? Representando o rei dela, o reinado de Nabucodonosor. E isso depois, né, através da interpretação de Daniel, ele entendeu isso. E aí, ele vendo essa árvore, ele vê que um vigia, um santo, lá no verso 13, se aproxima da árvore e e com alta voz clama: "Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Queridos, a lição que nós vemos aqui do sonho é a Bíblia é bem clara. Deus quer ensinar essa lição para nós, né? Que não só Nabucodonosor, mas todos, aqui a Bíblia diz, né? A fim de que conheçam os viventes. Eu e você. A Bíblia está mencionando nós aqui, que eu e você conheçamos e entendemos que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Quem tem domínio sobre os reinos? Deus. Essa é a grande lição deste sonho. E Nabucodonosor, quando ele se exalta, achando que ele construiu um grande reinado, ele construiu o mais poderoso reino da terra, quando ele faz isso, e retira de Deus essa autoridade, esse poder, ele está tendo a mesma atitude que Lúcifer teve no céu, desafiando a autoridade de Deus, desafiando o trono de Deus. E assim como Lúcifer pôde mais estar ali na presença de Deus, porque a partir do momento
que você, uma criatura, desafia a autoridade de Deus, você agora se torna alguém perigoso para o universo. Não só para você mesmo, porque nós, seres criados, né, anjos, homens, quem quer que seja, nós não temos a capacidade que Deus tem para gerenciarmos o universo ou um planeta, como Lúcifer queria, ou a nossa própria vida. Nós não temos essa capacidade. Bota a mão aí no seu peito e sente o seu coração batendo. É você que mantém esse coração batendo, essa bomba funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É você que tem controle sobre isso. É você que tem controle sobre toda o funcionamento cerebral e a eletricidade que existe no seu cérebro. É você que tem controle sobre isso. É você que controla a sua respiração quando você dorme. Quem é que faz isso? Como que eu, um ser humano, né, como que eu posso me exaltar acima de Deus dizendo que fui eu que construí esta casa, fui eu que trabalhei para comprar este carro, isto é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, esse corpo é meu. Isso é uma blasfêmia, né? Meu corpo, minhas regras. Isso é uma blasfêmia. E a sociedade de hoje está cada vez mais se tornando parte desta rebelião do inimigo de Deus. E os resultados são milhares ou milhões, né, de bebês mortos num aborto. São seres humanos que nasceram com, com um sexo, se mutilando para mudarem de sexo. Seres humanos que foram criados à imagem de Deus, agora eh, se rebelando contra a maneira com que Deus criou a eles. Não estão felizes nem satisfeitos com a cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, o sexo que elas têm, eles têm. Quando nós nos rebelamos contra esse estado de coisas, né, nós estamos tomando parte da rebelião, na rebelião de Lúcifer. E Nabucodonosor, ele se exalta e um dia, né, andando pelo palácio lá em Babilônia, ele diz, né, olha a cidade que eu construí. Lembrem-se do texto com que nós começamos a introdução. Este sonho tem instruções muito importantes para os que estão na obra de Deus, para eu e você. Ah, Diogo, mas eu não me exalto dessa forma, né? Eu não penso que eu não fico por aí andando e pensando ou falando, olha que grande casa que eu construí, olha que grande ministério que eu tenho, olha que. Eu não saio por aí falando essas coisas. E eu acredito que você não fale essas coisas. Não fale ainda, não fale ainda. Porque o plano de Deus
para nós é de derramar um poder em nós que vai superar o poder derramado sobre os discípulos no Pentecostes. E eu fico pensando assim: "Senhor, se eu tivesse esse poder hoje, eu acho que eu não conseguiria me manter humilde". O poder que Paulo tinha de andar pelas ruas e a sua sombra curar as pessoas, esse poder, quantos de nós se exalta porque canta bem, tem uma voz bonita? Quantos de nós nos exaltamos porque nós pregamos bem, falamos coisas bonitas, pregamos belos sermões e no final ali na igreja, né, com que ficamos ali ouvindo e esperando ouvir, né, o cumprimento dos irmãos. Olha que sermão bonito, parabéns, eu fui tocado. Quantos de nós nos exaltamos com sermões, com uma bela voz? Imagina com um poder como o que Pedro tinha de dizer para um paralítico: "Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, pai. Levanta e anda". Estamos nós realmente preparados para nos mantermos humildes e exaltarmos ao Deus Criador, não a mim mesmo? Mostrar para as pessoas: "Olha, o que eu estou falando, se tem alguma coisa boa no que eu estou falando, se você foi tocado por alguma coisa que eu estou te dizendo, exalta a Deus, glorifica a Deus, porque eu não sou capaz de falar nada de bom, pelo contrário. Se Deus retira o seu espírito de nós, o que nós nos tornamos?" Página 264, Profetas e Reis, Ellen White diz: "Por algum tempo, a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor, mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo." Você e eu estamos sendo impressionados ao estudarmos este capítulo, de que nós precisamos de um coração humilde que nós não temos. Como que pode como que Deus vai derramar o Espírito Santo em um coração ainda não completamente convertido, completamente esvaziado do orgulho, do eu, do ciúme, da inveja, todas essas coisas. Mas o que a irmã White está dizendo aqui é algo muito importante para nós. Um coração O coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. Eu não quero perder essas impressões e eu acredito que você também não. Por isso nós precisamos todos os dias de uma experiência como a experiência do apóstolo Paulo. Eu morro diariamente. Eu eu preciso dessa experiência para que eu possa dizer: "É essa experiência de morrer diariamente que promove a experiência do não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim". Para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer diariamente. E esse morrer se torna cada vez mais profundo, cada vez mais amplo na minha vida. E aí eu possa também ter a experiência de João Batista, que ele cresça e eu diminua, para que ele possa crescer na minha vida, para que as decisões na minha vida sejam dele, não mais minhas,
para que as vontades sejam as vontades dele, não mais as minhas vontades, para que os desejos sejam os desejos dele, não mais os meus desejos, para que isso aconteça, eu preciso diminuir. E ela continua esse texto dizendo: "A condescendência própria e a ambição não haviam ainda sido erradicadas do coração do rei, e esses traços mais tarde reapareceram". O que que tinha acontecido? Condescendência própria. O que que é condescendência própria? Eu vou fazer a minha vontade hoje. Ah, eu sei que a vontade de Deus é essa, mas eu vou ficar aqui, vou ficar satisfazendo os meus desejos. Ao invés de fazer o que Deus quer, eu vou ficar aqui no YouTube, vou ficar aqui no celular, vou ficar aqui com descendência própria. Isso não desapareceu e logo depois reapareceu. Endurecendo o seu coração, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo, exaltando-se acima do Deus que lhe dera vida e poder. Que Nabucodonosor fez? Endurecendo seu coração, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo. E aí eu fico pensando, Diogo, você não faz isso também? Você não usa o talento do dinheiro que Deus. O dinheiro é um talento. Você não está usando o teu dinheiro para a sua própria glorificação, gratificação do seu eu? Diogo, você não está usando o talento do tempo que é dado por Deus para você, foi comprado na cruz, com o sangue de Jesus, esse tempo, essas 24 horas, esses 60 minutos, esses 60 segundos que Deus tá te dando, você não está usando para sua própria glorificação, para sua própria, seu próprio prazer. E se nós estamos fazendo isso com o nosso tempo, com o nosso, né? Já estou até falando errado. O tempo não é nosso, o dinheiro não é nosso, o corpo não é meu. Eu sou um mordomo de Deus. Ele me deu essas coisas. Pertence a Ele. O dinheiro pertence a Ele. O tempo pertence a Ele. O corpo pertence a Ele. Se eu estou usando esses talentos para o meu próprio, a minha própria exaltação, a exaltação do meu eu, das minhas vontades, eu estou agindo da mesma forma que Nabucodonosor. E se eu estou agindo da mesma forma que Nabucodonosor, claro, na minha esfera, a esfera dele era o maior reino da terra. A minha esfera é bem menor, mas é o mesmo princípio. E se eu estou fazendo as mesmas coisas que Nabucodonosor estava fazendo, eu vou ter os mesmos resultados que Nabucodonosor teve. E aí, o que que aconteceu? Ellen White diz, lá na página 265, que num momento a razão que Deus lhe havia dado foi tirada, o discernimento que o rei julgara perfeito, a sabedoria de que ele se orgulhava foram removidos, e o até então poderoso governante tornou-se de momento, um maníaco. Eu fico pensando, isso deve fazer a gente parar para raciocinar, sabe? A nossa capacidade de raciocínio, ela é mantida por causa da nossa consciência. E a irmã White diz que a nossa consciência é a voz do Espírito Santo. Se essa voz é silenciada, o mesmo que aconteceu com Nabucodonosor acontece conosco. Nós nos tornamos maníacos, loucos, animais. Quando você vê um drogado na rua,
algum bêbado caído ali numa calçada, sujo, um morador de rua, uma prostituta numa esquina. O que que você pensa de um ser humano assim, que chegou a esse nível de degradação humana? Você não sente tristeza? Mas eu quero dizer para você estou dizendo para mim também, se não fosse por Deus, você seria pior do que aquele ser humano, naquelas condições. Você e eu seríamos pior do que qualquer ser humano que existe na face dessa terra. Se não fosse pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo, de manter a nossa mente sã, de manter a gente com um pouquinho de juízo, nós seríamos piores do que animais. E a história de Nabucodonosor prova isso, de que em um momento, se Deus tirar o espírito de você, a consciência de você, essa capacidade de raciocínio de você, você e eu, como ele, nos tornaremos animais. Isso é algo muito importante, não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos brincar com os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu. Ele está dando um período de graça para nós, para saber como nós vamos usar esses talentos. Se nós vamos glorificar a Ele, se nós vamos amá-lo, se nós vamos responder ao sacrifício dele com o nosso sacrifício, ou se nós vamos usar todos esses talentos em proveito próprio. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo o mundo. Então sua razão foi restaurada. E levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. 7 anos, vivendo como um animal. Aquele ser humano exaltado, aquele ser humano admirado por povos de todo o mundo, agora vivendo como um animal. 7 anos, o número da perfeição, o número necessário para que ele fosse realmente convertido. Agora, o outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia agora o poder do Altíssimo e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. Sobre a repreensão daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Nabucodonosor, tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. E essa lição é a lição que nós precisamos aprender, porque eu e você também somos reis e rainhas, somos sacerdotes do reino de Deus, nação santa, povo de propriedade do Senhor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E essa exaltação, essa exaltada posição que Deus nos deu, ela precisa nos humilhar. Eu só posso estar nessa posição exaltada se eu tiver um coração humilde. Se existir qualquer faísca, qualquer átomo de orgulho, de presunção em mim, e Deus me colocar nessa posição tão exaltada, isso vai ser a minha ruína e a ruína de outras. Por isso, a única segurança para nós
é estarmos humildemente seguindo os passos de Jesus Cristo. Aquele que, mesmo sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas pelo contrário, se humilhou, se rebaixou e se tornou servo. A minha oração para todos nós, porque Deus está nos preparando para nos dar grande poder, para nos exaltar ao pináculo deste mundo, para nos colocar em posições de grande responsabilidade, porque o mundo vai olhar para nós. Antes de Deus fazer isso por nós, nós precisamos ter um coração transformado completamente. Um milagre precisa acontecer em nós. E esse milagre é recebermos a mente de Cristo, que é essa mente que não se exalta, que pelo contrário, procura sempre servir, fazer o bem a outros, se humilha para que outros sejam exaltados, se alegra com a vitória, com o sucesso de outros. Essa mente, ela só pode ser dada a nós, introduzida em nós, mas eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso humildemente reconhecer que somente Jesus Cristo pode fazer isso por mim. E eu oro para que você possa desejar esta mente, ter essa mente de Cristo, para que assim, você se humilhando, ele possa te exaltar. É isso, meus queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude, porque para o ser humano isso é impossível. Mas Jesus disse que para Deus nada é impossível. Roberto, quero convidá-lo a nós juntos, né? Não sei se eu devo fazer oração agora ou se quer fazer alguns comentários e depois a gente faz oração. Não, realmente esse capítulo é um capítulo assim muito importante e eu gostaria só de salientar o último verso, né, que fala que eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujo todas as obras são verdades e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. E há Amém. uma grande, assim, a grande maioria do pessoal realmente acredita e há uma ótima parte ali, pela forma de ser escrito o capítulo 4 que o próprio Nabucodonosor o escreveu, né? E Deus é incrível ver como que uma pessoa que a gente viu no capítulo 3 2 né, no capítulo 1, conseguiu se tornar essa pessoa que provavelmente veremos Nabucodonosor no céu. E é uma das pessoas que eu gostaria Amém. muito de ver por, assim, eu acho muito interessante a história de Nabucodonosor e ver que nós somos tão parecidos ou até piores do que Nabucodonosor, mas a gente tenta velar a nós, né? E sempre o pior é Israel, o pior é Nabucodonosor, o pior é Ben-Hadad, esse povo aí, né? Mas a gente tá tão mal quanto, né? Esperemos que pelo menos nós reconheçamos que Deus é o Todo-Poderoso e que nós possamos nos humilhar, assim como Nabucodonosor, o fez e com certeza assim uma das pessoas que eu realmente gostaria muito de conversar na Canaã Celestial, pois de fato tem uma história incrível de mudança de vida, né? Muito obrigado, irmão Basualdo, por mais uma vez ter nos ajudado aqui com uma palestra incrível. Eu gostaria que o irmão fizesse sim a oração neste momento, se quiser comentar mais alguma coisa. Aí faz a oração, depois eu vou pôr um hino e aí nós vamos para um momento de oração e depois temos o quinto palestrante aí com o Mateus, que vai falar sobre o capítulo 5, a queda de Babilônia, tá bem? Tá certo. Obrigado, eu agradeço mais uma vez pelo convite e que Deus abençoe vocês e vamos orar. Pai Santo e querido, obrigado por ser alguém tão paciente conosco. Obrigado por não desistir de seres tão rebeldes, tão orgulhosos, tão
indiferentes ao teu amor, ao teu sacrifício. Querido Deus, nós estamos muito tristes realmente, porque temos a mesma atitude do rei Nabucodonosor e somos muito piores do que ele, porque nós temos muito menos do que ele. Nós somos bem menores do que ele foi. Ele tinha motivos para se orgulhar. Nós não temos, Senhor. E mesmo assim nós somos orgulhosos. Somos orgulhosos quando estamos discutindo com alguém, querendo impor o nosso pensamento, as nossas ideias. Somos orgulhosos quando alguém vem corrigir um erro que nós cometemos e nós queremos brigar, queremos desfazer da pessoa. Somos orgulhosos, Senhor, quando vemos que alguém está fazendo um trabalho melhor do que nós, e isso causa inveja. Senhor, são tantos os defeitos que nós temos de caráter, e por isso, Senhor Jesus, o único que pode realmente transformar esse coração totalmente, nos dar um novo coração é o Senhor. Esse é um poder que somente o Senhor tem de criar do nada, porque nós não somos nada. E por isso pedimos, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e, por favor, pelo poder que o Senhor tem de criar em nós, através da tua palavra, um novo ser, um novo coração, uma nova vida, faça isso, Pai. Faça este milagre. Nós oramos como o rei Davi orou. Crie em nós um coração novo. E que assim o teu filho que se sacrificou por nós possa ser exaltado e o sacrifício que ele fez não possa ser em vão na nossa vida. Nós oramos em nome dele, para honra e glória dele. Amém.